Vou esperar ele depositar ali. Pronto. Agora sim. Convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo de número 24. Vamos ler apenas esse versículo. Prometo que você deve. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. A minha irmã que ela está procurando. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos, somente até aqui. Estamos num texto em que Paulo está se dirigindo aos seus pastores, aos seus presbíteros, aos seus diáconos, aqueles que ele levantou na cidade de Éfeso. Cidade essa que, quando ele chegou, há uns 3 anos atrás, antes dele fazer essa despedida diante daqueles que estavam nas igrejas que ele abriu naquela região, na região de Éfeso, ele está ali conversando com seus discípulos. Cidade de Éfeso, cidade idólatra, quando ele chegou lá 3 anos antes. Uma cidade cheia de prostituição, uma cidade cheia de violência, uma cidade onde existia um ídolo chamado Diana, em que os povos daquela região todos iam lá para adorar aquele ídolo e fazer orgias em homenagem àquele ídolo também. Considerado pelos historiadores como uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. E Paulo, 3 anos antes dele fazer essa despedida, ele chega naquele lugar e encontra esse cenário que foi descrito agora para vocês. Mas o curioso disso tudo é que Paulo, ele não olha para aquela situação como uma situação que não era desafiadora, uma situação que ele pudesse dizer assim: eu vou pregar nessa cidade nada, eu vou voltar para trás, eu vou recuar. Não, ele não chega nessa situação. Ele chega naquela cidade, ele funda as igrejas, ele prega a palavra de Deus, e depois de 3 anos, aquela cidade foi transformada pela pregação do apóstolo Paulo. Aleluia, Deus. Mas a questão é, meu querido, o que Paulo passou, o que ele viveu antes dele chegar, a ter condições de chegar nesse ministério e exercer aquele ministério que Deus colocou na sua vida. Eu acredito que a boa parte das pessoas que estão aqui presentes conhecem muito bem a história de Paulo, que antes se chamava Saulo. Eu acredito que todos aqui sabem que um dia ele foi um estudioso da palavra de Deus, e que ele era voltado ao judaísmo, e que um dia ele virou um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. E todos sabem aqui que um dia o próprio Senhor Jesus teve um encontro pessoal com a pessoa de Paulo. E depois daquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele começou a exercer o seu ministério, correto? Não. Depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e que ele teve conhecimento de que Jesus verdadeiramente era aquele que tinha sido enviado, ele teve mais vontade ainda de conhecer a Jesus. Ele não começou o seu ministério de imediato. Assim como também Davi não começou o seu ministério como rei de Israel de imediato. Ele era uma criança quando ele foi ordenado. Anos mais tarde é que ele foi ocupar o trono de rei. Assim como o Senhor Jesus também, quando ele veio à terra, ele não começou o ministério dele também de imediato. Ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade.
De modo que o que eu quero dizer aqui, meu querido, o ministério daquele que recebe o chamado de Deus não começa de imediato, mas Deus começa a trabalhar na vida daquele que recebe o chamado de maneira gradual, de maneira incontestável, de maneira de que não fique dúvida no coração dele de que verdadeiramente foi chamado por Deus. E nesse contexto, meu querido, eu quero chamar a atenção para os 3 aspectos que eu vi nesse texto que foi lido sobre essa convocação da vida de Paulo, até ele chegar ao ponto de transformar aquela cidade, exercendo o seu ministério pelo qual ele foi chamado por Deus. Primeiro, a palavra que foi lida, ela diz aqui que ele foi chamado por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. A gente tem que ter vocação. Vocação, o primeiro aspecto que eu chamo para esse chamado de Paulo. Por que vocação? Porque nós temos vocação para muita coisa. Todos nós somos chamados para alguma coisa dentro da obra de Deus. Por exemplo, alguns são chamados para oração, outros são chamados para fazer missões, outros são chamados para construir igrejas, outros são chamados para interceder, outros são chamados para buscar aquele que se vida perdido, outros são chamados somente para cuidar de crianças. De modo que Deus, Ele sempre chama cada um e coloca cada um no seu devido lugar. Mas o chamado de Paulo é um chamado específico. O chamado de Paulo é um chamado de ministério, é um chamado de pastor. O chamado de Paulo é um chamado diferenciado. E dentro desse chamado tinha que ficar bem claro, porque o chamado de pastor, ele é um chamado irresistível quando Deus chama. Irresistível. E é um chamado que a gente passa por diversas situações na nossa vida até a gente entender o chamado que Deus tem para nossas vidas. Creio que todo mundo aqui é profissional em alguma coisa. Paulo, ele era um estudioso da palavra. Aqui pode ter engenheiros, aqui pode ter advogados, aqui pode ter donos de casa, pode ter mecânicos, pode ter toda sorte de pessoas que um dia projetaram a sua vida para ser alguma coisa. Mas o chamado de Deus, meu querido, é um chamado diferenciado. Por quê? Porque você pode ter muitas atividades e muitas funções na sua vida, mas quando você tem um chamado de Deus, você só enxerga uma porta na tua frente pela qual você quer passar. A vocação é diferente, ela é diferenciada. E nesse aspecto desse chamado, ele arde no nosso coração, e a gente sente que aquilo ali realmente é para onde você quer ir, é para onde você quer ser direcionado. Isso nos leva também ao nosso segundo ponto, que eu vi dentro dessa palavra que foi lida nessa noite: a abnegação. Quando você lê o texto que foi lido nessa noite, ele diz assim, tenho mostrado em tudo que tenho trabalhado assim, mister, que socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Meu querido, no final ele diz assim, mas bem-aventurado é dar do que receber. Abnegação. E o que é abnegação? É dar a vida pela obra de Deus. Abnegação é quando você está de madrugada na tua casa, aí você recebe aquela ligação assim, diz assim, pastor, precisamos de um socorro aqui urgente. Você está no aconchego do teu lar, deitado do lado da tua esposa, com aquele teu soninho gostoso. Aí você chega à cela e diz assim, filha, vai orando aí por mim que eu vou lá socorrer um membro da igreja. Abnegação. O apóstolo Paulo era um homem abnegado, disposto a fazer a obra de Deus de todas as formas. E ele fez tanta obra de Deus, meu amigo, que ele guardava as marcas das obras de Deus nas suas próprias costas. Hoje em dia tem gente que tem preguiça de guardar as marcas nos joelhos dobrados.
chamado irresistível da parte de Deus. Quando a pessoa se propõe a fazer a obra de Deus, a abnegação ela tem que estar no meio dessa obra. A abnegação tem que estar no meio dessa obra. Eu fico, às vezes, vendo algumas coisas pela internet, fico pensando assim: como é que pode um sujeito ser pastor e ele ser deputado federal? Como é que pode um sujeito ser pastor e ele ser senador? Como é que pode um sujeito ser pastor e ser ministro de alguma coisa? Eu não estou aqui criticando o fato de o sujeito ser político ou ser de qualquer uma outra atividade. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que o chamado de pastor é um chamado específico. Vocês já pensaram se, por exemplo, Gunnar Wingre e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus, não fossem pessoas abnegadas, largassem tudo que eles tinham na terra dele, viessem para o Brasil, para um lugar chamado Belém do Pará, e lá eles não fundassem a Assembleia de Deus? Será que a Assembleia de Deus seria isso que é hoje? Se eles não tivessem abnegação? Largaram tudo que eles tinham na terra dele para vir para cá, porque eles eram abnegados. Quando você é abnegado, meu querido, você não divide a glória de Deus com outras coisas. Charles Spurgeon uma vez chegou para os discípulos deles e falou assim: ainda que a rainha da Inglaterra chegue para vocês e diga assim: agora eu quero que você seja o meu consulado, que venha trabalhar no meu consulado, você vai ser ministro do meu consulado. Aí ele falou assim: não se rebaixem a isso. Por que ele falou isso? Porque ser pastor, meu querido, é uma glória. Você pode não juntar tesouro aqui na terra, mas com certeza você vai juntar tesouro no céu. Paulo era um homem abnegado. Ele foi mordido de serpente. Ele enfrentou tempestades. Ele foi surrado diversas vezes durante o ministério dele. Mas em todo esse momento, ele sempre glorificou a Deus. E para terminar, meu querido, para não ficar assim muito longo, porque as horas são avançadas também, e eu não quero cansar os irmãos, a terceira coisa que eu vejo aqui, dentro desse texto que eu tirei para nossa meditação essa noite, é que aquele que tem a vocação, é que aquele que tem a abnegação, ele também tem que ter paixão. Eu acredito que todo mundo aqui um dia foi apaixonado na sua vida. Quando você está apaixonado, você não mede esforço para estar do lado da pessoa que você ama e fazer aquilo que a agrada, fazer aquilo que ela gosta. Qual mulher aqui que nunca recebeu flores de um namorado, um noivo ou um marido? Qual marido aqui que não chegou na sua casa e tinha lá uma comida diferenciada para quando ele chegar no serviço ele saciar sua fome e agradecer a Deus pela mulher que Deus colocou na vida dele? Glória a Deus. Paixão, faz essas coisas. Uma pessoa apaixonada, ela move os céus e a terra só para ver aquela pessoa que está do lado dele feliz. A pessoa tem que ter paixão. Paulo era um apaixonado por Deus. Ele era tão apaixonado por Deus que ele não perdia a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus, de ver as pessoas se convertendo aos pés do Senhor. Esse era o apóstolo Paulo. Ele foi tão apaixonado por Deus, mas tão apaixonado por Deus, que no final do seu ministério ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Gostaria que essa última palavra que eu falei agora para os irmãos aqui presentes fosse uma verdade, não só na vida do meu irmão que vai ser ordenado nessa noite, mas na vida de cada um. De combater o bom combate, porque estamos chegando num tempo que, se você não tiver a coragem de combater o bom combate, você vai recuar. E se você recuar, meu amado,
Deus não vai achar graça em você. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja nesta noite. Espero que ela tenha falado aos seus corações, assim como falou o meu também. E que a vocação, a abnegação e a paixão seja constante na vida do nosso irmão que vai ser ordenado nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.